alma, né? A Marcela falou de crescimento emocional, e eu creio que esse tema é muito relevante, porque o quadro de depressões, né, brigas entre família, discórdia, e tudo porque estão feridos na alma. A palavra de Deus, ela é bem clara, ela nos traz, né, à memória aquilo que nos dá esperança, né? Mas viver a palavra, experimentar a palavra no meu relacionamento dia a dia com minha casa, com minha família, com meus filhos, com meus irmãos, com meus pais, com a sociedade. Se eu não morrer para mim, e se minha alma não estiver feliz, né, não estiver alegre, em vez de celebrar a esperança da glória que é Cristo, eu vou me recuar também. Essa semana, passando em Friburgo, eu vi 2 jovens que suicidaram. Atendi 2 clientes, uma com inventário de família que perdeu o marido há poucos tempos, e que tem 4 filhos, todos em pé de guerra. E ela, num quadro de extrema opressão, porque a alma está tão ferida que não consegue mais ter governo daquilo que conquistou. E qual é a esperança? Hein? É Cristo, né? É Cristo em nós. Mas muitas das vezes nós somos egoístas, né? Queremos a bênção, queremos o milagre, queremos viver o sobrenatural. Eu amo o sobrenatural, querido. Eu me renovo às vezes com a experiência que eu tive com Deus no sobrenatural. Às vezes eu me questiono, paro, choro, boto o joelho. Senhor, lembra, Senhor, quando eu chorei naquela situação, naquele vale, mas o céu não poderia vir chuva e não veio chuva, mas em um momento também eu orei que eu precisava de chuva e veio chuva, mas tem alguns momentos que parece que Deus não responde. Quantos passam por isso? Né? Às vezes você vê assim, aí a minha família, meus filhos, e os planos. Salmo 123, 128, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? Então o temor do Senhor é o princípio de tudo. E esse temor tem que ser não só no viver, mas um temor, inclusive, de estar na presença de Deus. Como é que eu me chego diante de Deus? Né, pastor Humberto? Aí hoje. Existe um trono, né? Existe um Deus que é maravilhoso. E existe Cristo, né? Que é o Filho de Deus e o poder do Espírito Santo. Mas existem questões que precisam ser restaurada. E como se restaura? Querido, se suas lágrimas não for baseado na palavra de Deus, não haverá cura, não haverá transformação. Haverá sim um dia, mas não espere que este dia talvez seja o teu último respiro. Quantos estão me entendendo? Porque eu já vi Deus restaurar. Eu tinha um tio que passou por uma enfermidade, separado da família, sem falar com a filha, mas o perdão e a cura foi praticamente no último momento de respirar. E eu fiquei sabendo disso depois que a enfermeira falou, teu pastor veio aqui e pregou para ele, e ele entregou a vida para Jesus, e assim que ele entregou a vida a Jesus, ele começou a chorar, profundamente, e dizendo que estava em paz, mas que ele se arrependia, porque ele amava a esposa, mas pelos traumas da vida, a bebida, a cachaça, ele abriu mão daquilo que era mais precioso. E Deus restaurou o relacionamento dele com as filhas, também nesse momento. Só que você tem hoje a mesa, você tem o altar, você tem a casa, você tem os teus filhos, você tem força, você tem vigor, você tem o Senhor, você tem um Pai. E o que você está fazendo para isso? Semana uma senhora chegou para mim,
Claro, quando a gente tem intimidade, a gente fala, né? Caminhou conosco lá em Friburgo, não está na igreja mais, mas está cheio de Bíblia, está cheio da palavra. Falou assim, eu fiz o curso de teologia, fiz o seminário de aconselhamento cristão. Mas e você? Mas não está na igreja. Eu falei assim, o que você está fazendo com isso? E o que você está fazendo? Eu brinquei com ela, né? Minha irmã, e o que você está fazendo com isso? Ela riu, né? Ou você acha que Deus chamou apenas pastores para fazer aquilo que chamou a mim e a você? Ela riu. Ou você acha que só o pastor, que Deus vai operar milagres só através da vida do pastor? Não, querido. Nós somos conservo. O mesmo que eu quero que Deus faça na minha vida, eu quero que faça na tua. Porque se eu quero a bênção para mim e não querer para o meu irmão, eu estou sendo egoísta. Amém? É isso ou não, irmão? A Bíblia fala que eu tenho que chorar com o que choro e me alegrar com o que se alegra. Se isso não está no meu coração, é porque minha alma pode estar um sinal dela estar enferma. E coisa difícil, desafiador é você lidar com pessoas feridas na alma. Você pode dar um presente para ela. Semana foi algo, né, Cris? Algo na família, que nós estamos ajudando. Fui lá, algo que é de responsabilidade extrema dele, dessa pessoa querida, porque é da família, mas amargurada de alma. E você dá ainda ajudando, você vê a dificuldade da pessoa sequer, meu muito obrigado. Ou se quer poder olhar nos olhos, porque a ferida na alma te impede de enxergar a beleza de Cristo, não só em você, mas também no outro. Amém, igreja? 3 João 3, né? 1 a 2. O que Deus fala no meu coração, querido? Nós não podemos perder a esperança. O caos que está lá fora é assustador. Elias, quando ele desce fogo do céu na oração dele, ele confronta 450 profetas, mas quando ele tem que enfrentar Jezabel, o que ele tem? As emoções dele se abalam com aquele cenário, e ele, com a alma ferida, ele foge, ele se refugia numa caverna. E conosco não é diferente, querido, às vezes nós passamos por isso. Porque para Cristo brilhar em você, em outro, muitas das vezes nós vamos ter que morrer. Muitas das vezes nós vamos ter que passar por batalhas fortíssimas. Porque muitas das vezes nós temos resistência de enfrentar aquilo que mantém, às vezes, o outro preso e cativo. Amém? Quantos estão entendendo? Porque a palavra de Deus é clara, medite na palavra dia e noite, e não deixe de falar dela, só então você será bem sucedido, né? Só que tem coisas que você duvida, mas Deus levanta outro. Lá perto da minha empresa tem lá, né, Cristo? Abriu uma igrejinha do lado, John foi lá, né? Tem uns moradores de ruas, que é um desafio, inclusive para o pastor, como empresário. Eu não tenho paciência com eles. Mas tem o pastor lá, está cheio de amor com eles. Aí um deles se converteu agora, 15 anos sem ver a filha. Aí me encontrou e veio me pedir perdão. E eu senti no coração dar um abraço nele. Existe confronto entre o que nós estamos vivendo e o que o outro, e lá fora está vivendo, mas algo precisa morrer dentro de nós, para que Cristo possa brilhar também na vida de outros, querido. Agora existe cadeia, existe fortalezas, querido, existe demônios, existe principado, existe fortalezas. Paulo diz isso ou não? Eu, pastor José Luiz, querido, você pregar para uma pessoa, vai ter uma guerra espiritual, vai ter uma resistência, né? Eu já passei por isso, e uma senhora foi usada por Deus. Eu coloquei de joelho e falei, Deus, eu vou voltar. Aí a monte,
a orar, a me encher do Senhor, para que quando for necessário pregar, o Senhor me dê a unção, me dê graça, me dê autoridade, para que não só eu viva a libertação, mas que outros também sejam libertos através da minha vida. Amém, querido? Quantos aqui vivem ansiedade, noite de sonos mal dormidas, pesadelos, doenças na alma, dependências de remédios? E quem tem o poder de curar? É Cristo Jesus, querido, né? É Cristo. Porque uma alma enferma, querido, por mais que você tenha os dons de Deus, alegria, né? Mas se você ficar enfermo na alma, teu prazer de adorar não será o mesmo. Eu sei que quando eu saí da pandemia, né, minha alma estava em uma depressão profunda. Eu não conseguia olhar o sol, a natureza, coisa que eu gosto de contemplar, às vezes, eu não conseguia olhar mais com um brilho na minha alma. Mas Deus cura, fala, Deus cura. Deus liberta, amém? Vamos aqui. 3 João 3, 1 a 2. Terceiro livro de João, perdão. O versículo 1 e 2. Está aqui. Ao presbítero, ao amado Gaio, a quem eu amo por causa da verdade, né? Amado, oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a sua alma. Querido, às vezes eu cuido de vida, eu sei, ela tem uma batalha para vencer, ela tem uma conquista, ela tem uma pendência na família dela, ela tem herança para receber, mas se ela não for primeiro curada, amém, igreja? Posso falar claro para vocês? Tá? Se ela não for primeiro curada das dores, dos traumas na alma, a bênção não é liberada. Quantos estão entendendo? Parece sério, né? Porque Deus quer que você tenha uma alma próspera. As pessoas começam a prosperar, vivem anos na igreja e não prosperam. Mas por quê? Porque tem uma ferida, tem uma mágoa, tem dores, tem traumas. Por isso é a igreja Sara, Senhor, a nossa terra, né? Eu amo esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? Como é que é? Orar, me ajuda aí. Se humilhar. Agora você tem que falar para Deus, Deus, o que eu preciso me humilhar? Amém, querido? É só humilhar, porque esse dia eu estou nesse versículo, falei, Deus, o que eu preciso me humilhar? E Deus mostra, eu tenho que me quebrantar. O que eu preciso me arrepender? Você permite Deus falar com você? Amém? Deus fala. A Bíblia é bem clara. E quando a gente busca, Ele fala. E a gente tem que obedecer. Ainda que seja reconhecer, Pai, eu sei que eu tenho que amar minha esposa, mas eu não estou conseguindo. Pai, eu sei que eu tenho que me relacionar bem com meus filhos. Eu sei que a tua palavra diz, mas eu, no meu corpo, nas minhas emoções, ainda não estou alcançando isso. Mas pela fé, de forma profética, eu declaro que a palavra de Deus será o meu sustento. Ela será a restauração da minha vida, da minha família. Ela é a firmeza da minha fé. Amém? Porque o meu Deus, que me tirou das trevas, foi para a maravilhosa luz. E a luz é o que? É Cristo. Então a palavra de Deus, eu oro para que ela se cumpra agora na tua vida. Amém, igreja? Né? Amém. Vai orar, querido, e Deus vai te responder. Ah, pastor, mas a minha família está tudo de cabeça para baixo. Não importa. A palavra de Deus é poderosa, ela é o suficiente. Cristo é o suficiente para mudar a sua história.
Ah, pastor, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Não importa. Ah, meu pai amou mais o meu irmãozinho. Não importa. Porque Deus cura, querido. Ou quantos aqui foram chamados já santinho, todo certinho? Hein? Né? Ou até mesmo com um decreto de falência, palavras contrárias. Mas Deus, quando a gente está buscando, Ele está nos curando, querido. Eu vi hoje que a Meg colocou lá no grupo um pastor que casou. Quando ele foi casar, a esposa tinha alguns problemas emocionais. E depois de casado, o próprio pastor dele falou: não case, que você vai ter problema. Ele casou, né, entendendo que é de Deus. E ali depois foi diagnosticado vários traumas, né, dela, de ansiedade, bipolaridade. E ela tomava 15, chegou a tomar 15 remédios. E num processo com Josué, aqui que prega para a família, ministrando uma palavra, traz a cruz, traz o altar, aquilo que te sobrecarrega, e receberá alívio, alívio, alívio para a sua alma. Não é assim que Jesus diz? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Só que às vezes a gente precisa saber: Deus, o que está me sobrecarregando? O que tira o meu sono? Eu vou colocar no altar do Senhor. Eu vou colocar na cruz. Eu vou entregar a Deus. E vou confiar nesse Deus maravilhoso. Amém? Porque a alma, quando ela confia, quando ela confia no homem, ela se frustra. Quantos pegaram? E a gente tem uma confiança, desenvolver uma confiança em Deus, mais do que no homem, em si mesmo, ou no homem, ou pessoas, é desafiador, porque o amigo, eu o tenho aqui, físico, e eu sei que alguns deles eu posso confiar, mas às vezes tem situações que não é o amigo, é o próprio Deus que quer fazer. Amém, querido? Então não espere, ou não generalize, é a palavra certa, não delegue o teu milagre, a tua experiência com teu Deus. Amém, queridos? Porque se você estiver cheio de Deus, estiver resolvido na sua identidade, pode te chamar do que for, porque você vai saber quem você é. Eu sei quem é meu Deus. Se Ele me libertou, Ele é capaz de libertar aquele que também eu amo. Se Ele me curou, é capaz dele curar a tua família também. Se Ele me tirou das trevas, Ele é capaz. É Jesus, querido. É Jesus. Qual é a solução para cada problema? O problema é que às vezes nós estamos querendo resolver o problema do outro sem apresentar Cristo. E as pessoas estão em busca de pastores que oram, que fazem milagre, que intercede. Isso é bom. E eu louvo a Deus porque eu reconheço as autoridades que Deus coloca sobre a minha vida também. Eu sei quando a batalha está no meu nível, e eu sei quando ela ultrapassa a minha capacidade. Eu sei que eu preciso da oração de um amigo, eu preciso da oração de um irmão. Isso é de um valor imensurável. Amém? João 10, versículo 10. E o que a Bíblia nos ensina, Paulo? Tudo fazei para o Senhor. Né, pastor? Tudo fazei para o Senhor. Se você trouxe esse copo d'água aqui, talvez para o pastor Zé Luiz, eu fico feliz por você. Não sei quem foi. Mas se você veio trazer aqui, entendendo que você está fazendo uma semente, fazendo com algo de gratidão a Deus, querido, é uma recompensa imensurável, porque a Bíblia diz isso. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade de fazer para Deus
Ou melhor, tenho mais facilidade de fazer por homem. Mas eu faço por homem pela direção de Deus. Fala, eu faço por homem pela direção de Deus. Amém, querido? Eu vou orar para aquela família porque Deus está tocando meu coração. Porque tem situações que as pessoas não querem, querido. E você tem que respeitar. Mas no tempo certo, a palavra vai florescer. Amém? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. O inimigo vem para matar, para roubar e para destruir. E Jesus e eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida em abundância, né? Então essa é uma promessa de Deus, essa é uma promessa para a minha vida, para a sua vida, para os nossos filhos, para quem vai ter neto aqui, é para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, porque o Salmo 23 é claro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me conduz a águas tranquilas, e em pastos verdejantes, restaura a minha alma, restaura o meu vigor, ainda que eu passe por um vale de sombra da morte, não temerei mal algum, o teu cajado me protege, prepara um banquete diante dos meus inimigos. Quem são os teus inimigos, querido? E às vezes existe uma fortaleza, meu irmão, eu vou falar claro aqui para vocês, que eu posso ser direto, né? Às vezes a fortaleza, o diabo acha que seu inimigo é tua esposa, é teu marido, é teu amigo, é teu irmão discipulado, é o pastor Zé Luiz. Não tem problema nenhum você falar mal do pastor Zé Luiz, a minha recompensa vem dos céus. Amém? A Bíblia diz, bem-aventurado, então, querido, para mim está bom, mas por amar a tua vida, eu prefiro te aconselhar a não falar, né? Eu falo com meus filhos, ei, obedeça a teus pais, não porque eu quero te disciplinar apenas, que às vezes precisa da disciplina, mas para que ele entenda que existe um princípio de vida longa, de bênção e de paz, e se nós não estamos conseguindo fazer isso, é porque ainda há uma enfermidade na alma, querido, porque tem tantos pais contra filho, filho contra pai, e a única forma da bênção chegar, é quando os corações deles se voltar um contra o outro, né? Um para o outro. Ah, pastor, comigo você não sabe, eles estão perdidos. Não, querido, eles serão achados, eles serão achados de Deus. Você não foi achado? Eu fui achado de Deus, querido, eu fui. Deus me tirou do vale. Meu passado, querido, hoje quando eu convertido e vendo a experiência de Deus, às vezes eu fico chorando, porque eu falei, Senhor, se não fosse a sua bondosa mão, eu não teria mais a vida, eu não teria a graça e o prazer de construir uma família, de ver meus filhos que estão crescendo, alguns cresceram, outros estão crescendo, de ter visto a beleza de Cristo na vida deles. Mas eu só vou ver a beleza de Cristo se eu estiver e conseguir permanecer sarado, curado. Amém, querido? E aqui Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, querido, a palavra de Deus, a palavra que é Cristo, é a solução para todas as coisas. O problema é que a sociedade quer o milagre, né? Quer o milagre, mas não quer o autor e o consumador da fé. Quer as coisas num estalar de dedo, mas não quer submeter o processo. A salvação, ela pode ser instantânea, mas a restauração às vezes tem um preço, é um processo. José não foi diferente, Deus tinha uma promessa para ele, mas ele passou pelo poço, passou, né, foi vendido pelos irmãos, foi escravo, foi preso, foi assediado pela mulher de Potifar, mas uma coisa o sustentou, a promessa, a palavra de Deus, querido. E Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para a tua família. Talvez hoje, nesses dias, conversando com o pastor Humberto, foi pastor Humberto, converse com amigos, porque momentos de bate-papo da palavra de Deus, Deus dá insight, Deus dá revelação, né?
Precisa de profeta? Não, Jesus é o profeta. Mas até a palavra não se cumprir na vida do teu filho, do teu casamento, seja profeta de Deus. Seja profeta de Deus na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos. Ore por eles. Não tem o que orar, não tem força. Pegue a palavra de Deus e declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bem-aventurado é quando os irmãos vivem em união. Aí talvez você vai dizer assim: eu amo esse versículo, querido. Mas semana lá em Friburgo, Deus me acordou com ele. Não com a igreja, mas com os irmãos de família. Eu tenho passado algumas tempestades. E eu tenho chorado em cima desse versículo: Senhor, se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, Tu veio para restaurar, Tu veio para construir, Tu veio para trazer a paz, a alegria, inclusive da casa dos meus pais, que ainda vivos estão. Quem é maior? Quem é maior? O problema ou a palavra de Deus? Você tem que confrontar. Porque enquanto a voz do problema fala mais alto que a palavra de Deus, a palavra não pode surtir o efeito. Mas quando a palavra entra no teu coração, quando a palavra enche a tua mente, quando você está cheio de Deus, aquilo que te abatia, você levanta como um homem de Deus e fala: agora eu tenho uma palavra de Deus, e esse cenário vai mudar na minha vida, vai mudar na minha história, em nome de Jesus. Amém, querido? Tem problema que você tem que levantar. Não é só o teu pastor, não, é você levantar e ir pela madrugada. Amém, queridos? Porque senão você vai viver sempre acuado, sempre amargurado, sempre ferido. Ore. Quem gosta de orar de madrugada aqui? Foi o meu chamado de conversão, não era, Cris? Era de madrugada, querido. Aquela tempestade em Friburgo. Cristiano dormia, né? Eu estava lá esse dia, Deus estava me renovando, cara. Foi. Ela grávida, né? Com Pedro, de... E aí eu falar de 10 meses, não pode, né? 8 meses. E os estrondos são assustadores. Eu estive lá semana, deu umas trovoadas daquelas violentas, e o rio cheio, né? Sabe o que eu fiz? Deitei no sofazinho, descansei, falei: meu Deus, o único que é capaz de nos guardar e nos proteger é o Senhor. Então tem horário. A madrugada tu entra nas batalhas, querido, que você vence os inimigos da sua alma, da sua casa. Pare de ficar esperando o outro, se posicione você, e Deus vai te dar vitória na tua casa, no teu lar. Amém, querido? Amém. Jeremias 17:14. Eu amo esse versículo, sempre amei esse versículo, para buscar em Deus, buscar em Deus a minha alegria, a minha cura, né? A minha salvação, amém? Mas também o prazer de adorar a Deus. Ontem eu estive aqui no Arena, eu não fiquei, que eu tinha que ir embora, mas eu ouvi a Thaís aqui, tinham poucos, é verdade, mas eu já senti a presença de Deus aqui, deu vontade de ficar. Amém, querido? A Bíblia fala: onde tem 2 ou mais unidos com Deus, ali está a presença de Deus, querido. E Jeremias, aqui ele vem, claro, ele vem enfrentando o pecado de Israel, vem enfrentando as lutas, mas ele está passando a sua aflição, passando o seu desespero, que ele disse: maldito é o homem que confia no homem, né? Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Amém, queridos? Mas Jeremias, eu creio que também, quando ele faz essa oração: cura-me, serei curado, salva-me, serei salvo, aí eu renderei louvor em você. Eu creio que ele está entendendo assim: eu fui ferido, Senhor, eu fui machucado, Senhor,
Eu fui ferido na minha alma, não sei. Aqui a Bíblia não descreve, mas pastor Humberto de Ensino, Gabriel, talvez buscar isso profundo. Mas eu creio que ele está ferido na alma, que Jeremias era um chorão, né? É o profeta chorão, que qualquer coisa é mimizinho, né? Era jovem, eu não posso. Não, querido, você é maduro, você é homem, é uma mulher de Deus. Amém? Tenho falado com meus filhos. O que eu quero? Tenho colocado eles para ler a Bíblia, está tendo resistência. Eu falei, eu quero que você aprenda a confiar. Abraão, quando sai para sacrificar Isaac, né? Essa história é linda, mas quando você passa ela na tua pele, né? Quem é pai aqui sabe. Quando vê que você está passando uma aprovação e o teu filho não está na prova também, é desafiador. Mas aí você tem que buscar em Deus. Deus, agora eu tenho que buscar de forma dobrada. Porque agora eu tenho que, por mim, agora eu tenho que achar o descanso, Senhor, de que o Senhor também é Senhor, é Deus, é provedor na vida dele também. Amém, querido? Quantos creem nisso? Às vezes nós temos dificuldade de descansar na promessa de Deus na vida dos nossos filhos. Mas esquecemos, se Deus fez na minha vida, fará muito mais na vida dele também. Amém, querido? Estou falando alto demais não, né? Bem, se der eu paro. E se você aguenta um pouquinho mais, aguenta comigo. Vamos lá. Cura-me, ó Yahvé, né? Pode declarar isso no teu coração, querido. Talvez você está aqui hoje, querido, talvez tenha alguma área na sua alma que precisa ser restaurada e vai ser restaurada hoje. Talvez você já teve tempo que você chegava na presença de Deus adorando, batendo palma, dançando, cantando, celebrando. Mas talvez por alguma ferida hoje você não consegue nem sequer botar um louvor no carro. Talvez você não consegue mais fazer um momento de adoração dentro da sua casa. Eu sei o que é isso. Eu já andei com minha alma ferida. Ronaldo meu é um que mandou um louvor para mim, uma pregação, que eu não conseguia ouvir aquele louvor, algo que eu mais adorava. Mas por quê? Porque eu estava mal em espírito? Não. Meu corpo estava debilitado? Sim. Mas o que me impedia de celebrar Cristo, a glória, a presença, era a dor na minha alma. Amém? E a nossa alma, queridos, às vezes até sonhando, ela vai buscar algo, alguma imaginação, ela quer viver liberta, e é para isso que Deus te libertou. Amém ou não? Amém? Mas o diabo quer mantê-la cativo. Por isso ele gosta de cativeiro. Salmo 126, né? Como nós estávamos felizes quando o Senhor nos tirou do Egito, mas de repente falou assim, restaura-se como as torrentes do Negueb, né? Não é isso? Foi ferido, foi machucado, mas Deus restaura, Deus cura, e o manancial de Deus volta, e a alegria volta. Amém, querido? Mas é para hoje, não pode ser para amanhã. Amém, igreja? E aqui Jeremias está, cura-me, ó Yahvé, e serei? Salva-me, e serei? Pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo, querido. Querido, primeiro é uma alma alegre. Você vai dar o dízimo com alegria. Você vai dar a oferta com alegria. Você vai cantar com alegria. Né? Tem uns amigos que falam que eu sou pastor e discipulo pessoas entram em conflito. Eu falei, meu querido, Deus não está preocupado com o teu dízimo. Teu dízimo é a sua aliança com Deus. Deus está focado no teu coração. Porque se ele não for transformado, nenhum sacrifício será agradável a Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Entre você dar a Deus, não estou falando que você não deve deixar de dar. Se você tem dificuldade no coração, dê por obediência. Mas busque em Deus a cura para que você tenha prazer naquilo que você faz. Faz toda a diferença. Quantos entenderam? Amém? Porque Deus quer, além de te dar a bênção, te dar a alegria. Antes da prosperidade precisa vir a cura. Amém?
Por que não prospera? Porque tem algum trauma na alma que precisa ser sarado, que precisa ser restaurado. E a alma, quando está enferma, ela tem dificuldade de ouvir a Deus e até mesmo ouvir os profetas de Deus. Estou errado? Eu estou falando a verdade? Se você estiver mal comigo, você vai ter dificuldade de me ouvir. Não é isso, pastor Humberto? Eu sei, eu tenho filho lá em casa, eu sei o que é isso. Mas é tempo, querido, de vencer o mau humor, vencer a depressão, vencer os inimigos da tua alma, vencer os inimigos, as fortalezas da sua mente, dos teus pensamentos. Existem batalhas, e às vezes a batalha a gente acha que é o próprio irmãozinho, não é o irmão, é você que precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa nascer de novo. Esse dia eu aconselhei um homem convertido, separado da esposa. A esposa traiu, ferido na alma, machucado, e saindo conosco, que eu fui. Aí eu entendi que nós fomos numa reunião, ele foi sozinho comigo, ele precisava abrir o coração. E eu falei: meu irmão, você passou por isso tudo aí. Passou por isso tudo aí. Você tem filho, mas isso aí você pode jogar na lata do lixo, porque a palavra de Deus é poderosa para te curar, para te restaurar. Ou se for para restaurar esse casamento, Deus restaura, mas se não for, é para Deus te dar algo digno de louvor e glorificar a Deus, porque existe a promessa de Deus e não depende do sistema certinho, porque Deus é capaz de restaurar. Amém, queridos? Porque se eu olhar para um cenário desse com dúvida no meu coração, eu me sinto diante de Deus, eu não sou mais digno de pregar a tua palavra. Amém, querido? Quantos estão entendendo? Agora, como você enxerga o problema, faz toda a diferença. Você tem uma oportunidade de ter um encontro com Cristo Jesus e mudar não só a sua história, mas toda a sua família e toda a sua geração. Amém, querido? Quantos estão entendendo? As pessoas: Zé Luiz, eu tinha um casamento todo. Você deu sorte. Eu falei: eu não dei sorte, meu amigo. Não tem sorte comigo. Eu tive um encontro com Jesus. E nele eu descobri as promessas de Deus, que eu esquadrinho, que eu busco, que às vezes eu choro, que às vezes eu me quebranto, que às vezes eu oro em cima da palavra de Deus. E creio que no tempo certo ela vai se cumprir na minha vida, na minha história, e assim tem sido. Amém, querido? Que horas tem, John? Está na hora? Posso fechar, né? Vou parar aqui em Jeremias, né? Que Deus fala no nosso coração. Vem cá, Alice. Vem cá. Tua confiança está onde, Alice? Do Senhor. Amém. É isso aí. No Senhor, peraí. E nas promessas de Deus, fala. Nas promessas de Deus. Amém. Né? Na palavra. Na palavra. Amém. E eu vou desenvolver. Fala. Eu vou desenvolver a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou amar pessoas e honrar. Porque eu amo o meu Pai que está no céu e habita aqui em mim. Amém. 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 Pode vir um louvor. Querido, eu ia fechar um pouquinho mais em Gênesis 14, onde Abraão vence os inimigos, mas o rei lá daquela terra queria o que? Exatamente a alma. Né? Me dá teus bens. Não, fique com os bens. Fique com a casa, fique com o carro, fique com o teu dinheiro, fique com a tua poupança. Fique com as tuas finanças. Só me dar a alma. Não foi assim que o rei falou com Abraão? E Abraão levanta a mão e diz: ó, diante do meu Deus, eu juro que não ficará uma unha minha no Egito. Né, pastor Humberto? Não ficará uma unha sua no Egito, querido. Nem o teu corpo, nem a tua alma,
e nenhum espírito com o qual se adora o Senhor em espírito e em verdade. Amém, queridos? Amém, igreja? Acorda, né? Acorda, Brasil, acorda, igreja. Acorda, Brasil, acorda, igreja. Né? Cristo, né? Isaac é a promessa, e nós já temos o cumprimento da promessa. Jesus já veio. Enquanto muitos judeus estão esperando o Messias, nós já temos Ele em nossas vidas. Amém? Nós já temos Cristo em nossa vida. Agora nós devemos chorar e chorar por aqueles que ainda não têm. Porque se nós temos, nós devemos celebrar com alegria. Fica de pé, querido. Porque Jesus é o ponto de partida de tudo, tudo, tudo. Se Ele não vos libertar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, 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 livre. Amém. Vamos adorar? Querido, nós vamos adorar, mas eu queria, dentro desse louvor, cada um sabe o que tem na tua alma, o que você tem vivido, o que você tem experimentado. Eu queria desafiar você que talvez precise de cura, restauração em alguma área nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Talvez tenha causas, situações que estão além da sua capacidade, não tem problema. O altar é o melhor lugar para entregar para Deus. O melhor lugar para confessar. E você é livre, se você quiser vir aqui na frente, se ajoelhar, é você e Deus. Esquece quem está do teu lado. Talvez tenha algo que está afligindo, algo que você precisa resolver, algo que está além da sua capacidade. Talvez um relacionamento entre irmãos, talvez uma dor que vem te mantendo em cativeiro por longos anos, talvez um esforço que você já fez anos, anos e anos e anos, e você ainda não conseguiu força suficiente para se libertar desse pensamento, dessa atitude. Mas você quer, como diz a palavra de Deus, os que temem o Senhor serão como bezerros soltos dos currais, que sairão alegremente, saltarão alegremente, porque são livres, são libertos. E eu queria desafiar você, debaixo desse louvor, vir aqui na frente, nós vamos orar. Mas você vai entregar aqui na frente. Eu tenho algumas causas que tenho colocado para Deus, tenho chorado diante de Deus. E a palavra de Deus diz que toda vez que a gente chega diante do trono de Deus, nós devemos crer que Ele existe. Então não vem aqui na frente por vir de qualquer forma, mas vem entendendo que você está diante da presença do teu Pai. E aqui você pode encontrar graça, aqui você pode encontrar misericórdia. O altar é lugar onde Deus restaura, é onde começa a restauração da nossa casa, da nossa família. Talvez você tenha algo na tua família que Deus precisa agir. Talvez Deus precise curar um relacionamento seu com teu filho. Talvez as circunstâncias já dizem que não teve mais jeito, mas Deus está falando para você essa noite: ei, quero mudar hoje. É você e Deus, querido. É você e Deus. Coloca para Deus aquilo que está afligindo, aquilo que está sobrecarregando, porque Deus vai trocar o teu fardo, querido. Deus vai trocar o teu jugo nesse momento. Haverá alívio, haverá refrigério para a tua alma, querido. Aleluia. Começa a adorar, querido. Quem está aí atrás, que acha que já está bem resolvido, começa a orar, começa a interceder. Mas creia, vem colocar aqui o que está sobrecarregando a tua alma. Talvez as suas finanças, talvez o teu trabalho, talvez a confiança no Senhor na vida dos teus filhos, dos teus parentes. Qual é a causa que ainda aflige o teu coração? Qual é a causa que você tem dificuldade de entregar, de confiar que Deus pode fazer, querido? Sonda-me, Senhor, que me conheces, e quebranta o meu coração. Conforme a tua palavra,
flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda, Senhor, me conhece e quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me e transforma-me, enche-me. Sonda-me e sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sou um farol que brilha à Amém. noite, como Amém, queridos. Deus é maravilhoso, amém, querido? Deus é bom. Ele nos ama. Deus amou o mundo que deu o teu filho para que nós pudéssemos ter vida, querido. É um tempo de desenvolver, encontrar essa paz interior e confiar em Deus, não só por mim, mas também na minha família, nos meus irmãos, nos meus amigos, nos meus relacionamentos. Amém? Porque Cristo é a esperança da glória. É Cristo em nós, é a esperança da glória. Amém? É Cristo em você, Marcelo. Será também esperança na vida de muitos jovens e adolescentes. É Cristo em Gabriel e Rebeca, em vocês, e esperança para muitos. Amém? É Cristo, fala assim, é Cristo em mim, para a esperança da glória de Deus, também na vida de outros. Amém, querido? Deus é bom. Querido, nós estamos fechando, mas com muito carinho, né? Eu estou fechando esse culto hoje. Eu sei que é um momento muito precioso na vida nossa. Vem cá, pastor Humberto. Tenho orado com ele um bom tempo, um amigo, um irmão. Ele sabe disso, que eu acho que ele dispensa.